Olá, pessoal, e bem-vindos ao sexto episódio do nosso podcast Faz Vender. E hoje eu estou com um amigo aqui muito querido. Fazia tanto tempo que a gente não se encontrava, e aí um outro amigo gerou essa aproximação. Foi muito bom. Estou aqui com o Marcão, o Marco Antônio Tanus, que ele é diretor da vertical de negócios varejo alimentar e farma do Martins. Então, se você tem aí de vez em quando alguns pensamentos, como é que esses caras administram tantos vendedores no Brasil, 4.000 vendedores espalhados, como é que eles gerenciam tantos itens, tantas categorias no dia a dia, e como é que essa empresa faz 70 anos que cresce sem parar. Então hoje é o dia de você descobrir tudo isso. Marcão, bem-vindo! Valeu, Fábio. Primeiro, te agradecer o convite e agradecer a oportunidade, né? Depois de tanto tempo, a gente está reunido de novo, né? Essas coisas da vida, né? A gente acaba se aproximando, distancia, porque a correria, tanta coisa que a gente faz ao mesmo tempo, família, gerenciar tudo isso. Então, acho que estar aqui com você é um prazer muito grande. Estar aqui com você também, e poder compartilhar um pouco da minha experiência. Eu sou formado em economia e já estou no Martins há 28 anos, então praticamente todas as áreas da companhia eu já passei, então eu posso dizer que tenho uma visão do todo, uma visão importante do mercado. E espero, Fábio, dentro daquilo que você entender como melhor, poder contribuir. Eu acho que o objetivo aqui é a gente compartilhar essas experiências, as melhores práticas, e espero ao final realmente ter saído daqui melhor do que eu cheguei e quem está nos assistindo também aqui ter realmente boas contribuições para que possa ajudar no desenvolvimento dos seus negócios, independente de ser um empreendedor individual, de ser uma empresa, de ser um vendedor, de ser uma pessoa dona de uma loja, de um atacado, de uma distribuição. Então, o objetivo é poder somar com vocês aqui. É isso aí. E Marcão, você falou que faz tempo que você trabalha no Martins, né? Realmente, eu nem sei quantos anos faz, mas muitos, né? Então, são 28 já. 28 anos. E eu lembro quando a gente trabalhou junto há muitos anos atrás. Bom, pelo menos a visão que eu tenho da sua carreira sempre foi em alguma área de inovação, né? Sempre foi numa mudança de estratégia comercial ou então numa mudança de proposta de valor para o cliente. Então eu imagino que você tem uma experiência muito grande sobre as coisas que dão certo e as coisas que não dão certo, quando a gente fala sobre proposta de valor, né? Ah, não tenha dúvida. Quando eu entrei, a gente entrou aquele trabalho da Universidade Martins de Varejo, que já era um trabalho pioneiro na época, como ajudar o pequeno varejo a se desenvolver no mercado extremamente competitivo. Depois desenvolvemos lá um ensino à distância. Naquela época, falar de treinamento pela internet era Não, uma não coisa, não existia, existia, não era um existia. negócio assim que hoje parece ser tão comum, principalmente para a nova geração, você usar um computador, mas naquela época, como acessar, como o McDonald's fritava uma batata, aprendendo pelo computador, o profissional aprendia pelo computador, que é o que a gente faz hoje, que eu acho que é uma parte do seu trabalho no desenvolvimento do pequeno varejo também. Depois, área de compras, área de marketing, tanta coisa, realmente uma área. Acho que eu tive esse privilégio de participar de grandes transformações da empresa. Eu acho que a mensagem é a gente tem que estar sempre aberto. Recentemente, há 2 anos atrás, eu era líder da área de precificação, trade marketing, e pedi um desafio. Acho que nos ciclos da carreira, a gente precisa buscar sempre algo que te motive, algo que faça brilhar o olho. E Uhum. aí, num determinado momento, a gente, numa mudança de estrutura, eu falei, olha, eu gostaria muito de encerrar minha carreira, se eu posso dizer assim, Encerrar a carreira? encerrar minha Que carreira, isso, não, cara? talvez como executivo, mas eu falei assim, ó, eu queria fechar um ciclo, Ah, sabe aquela coisa que você participa do começo, no treinamento, no desenvolvimento do cliente, depois fui para a área comercial, e eu queria muito ter a oportunidade de liderar a área comercial de verdade. Eu sempre fui uma pessoa que acompanhou o desenvolvimento da área comercial, mas dava nunca, suporte, né, isso, Marcão? mas nunca operei, e eu queria muito operar, e Uhum. estar na frente, sabe aquela coisa de estar no front, você Aham. falar assim, pô, eu quero operar isso. Então eu vim para ser o diretor da área de compras do varejo alimentar e farma, e há 4 meses atrás, também acho que numa oportunidade muito legal, liderar uma vertical, uma unidade de negócio do varejo alimentar e farma, trazendo para dentro dela, além de compras, Uhum. vendas e trade marketing. Então a gente tem Uhum. efetivamente a possibilidade de diminuir fricção na cadeia, porque é normal o vendedor falar que não tem preço para a área de compras, Uhum. compras dizer que o vendedor não vende aquilo que tem que vender. Quase ninguém enfrenta isso. Então, assim, o nosso desafio lá Aham. é justamente agora diminuir essa fricção. É lógico que ela vai continuar existindo, o mercado é um mercado realmente
desafiador para todo mundo, né? Cada vez mais tecnologia, cada vez mais competição. E a intenção agora é, liderando compras, vendas e trade, como acelerar essa transformação que o Martins precisa aos 70 anos. Você fala assim, nossa, 70 anos de organização, mas as empresas precisam se renovar. Então, a gente costuma dizer que é renovar uma empresa de 70 anos, como trazer mais tecnologia, como fazer uma nova geração que está chegando, né, jovens talentos, como fazer a sucessão, que eu acho que é o desafio que boa parte dos seus Sim. profissionais aí, dos seus parceiros estão vivendo, como fazer a sucessão interna, como fazer a sucessão do nosso cliente e a sucessão do vendedor. Por incrível que pareça, Fábio, vendas hoje, a gente tem bons vendedores, mas também estão passando por uma transformação. E quem vai assumir o lugar desse vendedor, né? Então, são alguns dos dilemas que a gente enfrenta hoje, que eu acho que fazem parte dos dilemas de qualquer organização, Sem qualquer dúvida. empresa. Sem dúvida. E assim, eu estava pensando, né, quando eu estava preparando aqui o que a gente ia conversar, a gente até falou aqui nos bastidores, é uma mega operação. Sim. Então, existem muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui que têm equipes de 300 representantes, 500, 200, e é muito difícil gerenciar 500 pessoas no Brasil inteiro. Às vezes, nem no Brasil inteiro. Eu tenho um cliente que deve ter aí uns 300 representantes, ele está aqui no Sudeste. O Martins tem 4.000 representantes. E estão desde lugares que a gente não saberia nem dizer o nome no norte do país até o último município lá embaixo. E eu fico pensando, qual é o grande desafio que você enfrenta? E eu imagino assim, né? Você talvez seja a pessoa certa na hora certa. O momento em que o Martins precisa reinventar seu modelo comercial, está usando exatamente um profissional que já passou por todas as áreas e tem uma visão bastante abrangente dos desafios. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre os enormes desafios que empresas como o Martins enfrentam hoje em termos de gestão de equipe, distribuído em todo o Brasil. Como é que tem sido isso? Eu tenho acompanhado no LinkedIn, vocês fizeram um evento agora Na na Paraíba. Paraíba, em Pernambuco, e Isso. você está presente nessa coisa errada toda? Não, Fábio, eu acho que assim, primeiro, eu queria tranquilizar quem está nos assistindo, né? Porque assim, falar assim, pô, Martins, 4.000 representantes, como fazer isso? Eu acho que o Martins é uma empresa que construiu uma história, então ela tem um privilégio hoje de poder administrar uma estrutura tão grande. Eu acho que a gente pode dizer que uma estrutura gigante de equipe de vendas, de gestão, mas começou também pequeno. O senhor Alair começou lá na origem com uma lojinha de varejo com 110 metros quadrados, então ele vem construindo essa jornada. Porque se a gente também tem aquela coisa, né? Se você quer ter muita pressa, você pode atropelar processos, etapas. Então, assim, eu acho que a gente tem que pegar os bons exemplos das pequenas, das empresas grandes, empresas médias, para começar a se espelhar e ver o que que a gente tem de bom para tirar disso e o que a gente não tem. Mas, Fábio, assim, eu acho que o desafio hoje é gerenciar tempo. Por exemplo, eu não consigo ser onipresente, onipotente, está em todos os lugares, não tem jeito. O que a gente tem feito, e eu acho que esse é uma estrutura, a gente tem uma estrutura que nos permite dividir, é criar modelos de gestão. Então, se você fosse olhar para a nossa estrutura de vendas, a nossa base são os representantes comerciais autônomos, que hoje estão na faixa de 4.300. Tá. Acima deles, a gente tem uma estrutura de gestão, que está no campo, que é o gerente de território que a gente fala. Ele gerencia, em média, 20 representantes. Isso é uma dica boa. Então, porque muita gente me pergunta, desculpa te interromper, Não, mas vamos para falando. eles isso é importante. Um gestor ou gerente territorial, tem algumas empresas que chamam de supervisor, né? Isso, mesmo. 20 representantes, pessoal, 20. Porque eu vejo muitos casos de estruturas que querem gerenciar 100 representantes e não vai dar certo, né? Não. Eu acho que os dois extremos, Fábio, se você tem uma estrutura de gestão para poucos profissionais, é uma estrutura que acaba ficando cara. E se você coloca também muita gente, você tem uma gestão fraca, frágil, ausente. Então, o que a gente entende, e aí é o modelo nosso. O Martins tem uma complexidade, a gente trabalha hoje no negócio do varejo alimentar e fármaco em torno de 15 a 18 mil itens. Então, fazer a gestão disso vai exigir do gestor uma proximidade estar mais perto. Uma coisa que é importante também, ele é um profissional autônomo. Então, o representante. Então, não existe um modelo de gestão de metas, de KPIs que
Quando você fala de um vendedor CLT, por exemplo, você pode falar, olha, você vai acompanhar, fazer isso, isso e isso. Então, o nosso trabalho, o trabalho do nosso gestor, ele é acompanhar, dar dicas e fazer com que esse profissional que é autônomo entenda cada vez mais do processo e faça por ele próprio. Na Uhum. verdade, ele fazendo por ele, está fazendo pela empresa. Ele é como um microempreendedor individual. Total, total. Então, o cara é um MEI, e aí, não em cima dele, mas ao lado dele, tem um gestor, um gerente territorial, Que que dá ele ali é uma espécie de suporte, coach. isso, coach, um suporte, um Uhum. profissional que vai ajudá-lo nos desafios, seja na abordagem ao cliente, seja no como administrar uma dificuldade, como trazer tecnologia, como pegar aquilo que o Martins comunica para chegar até ele. Imagina, dentro de uma estrutura, que eu posso dizer, a estrutura piramidal ela é ruim, mas o modelo eu acho que ele é mais fácil de entender. Você tem uma base que é o representante, você tem o gerente de território, Uhum. acima do gerente, você tem um gerente de vendas, que esse sim, ele tem o papel de coordenar uma região maior, uma macro-região. Tá, Normalmente, embaixo de um gerente de vendas, a gente tem em torno de 15 gerentes de território. tá. Então, um gerente de vendas gerencia 15 territoriais. 15 territoriais que gerenciam, em média, 20 representantes. Tá. Então, agora tem uma outra pérola que você está compartilhando com a gente, você vai dando os presentes sem perceber. Que é o seguinte: você tem o representante, que é como se fosse um microempreendedor individual, você tem o gerente territorial, que é um coach, é o cara que incentiva, é o cara que ajuda, que apoia até emocionalmente esse cara. Sim. E aí tem o gerente de vendas. Então, o gerente de vendas tem qual papel nesse contexto? Se o territorial está do lado do representante, ajudando esse cara a fazer o negócio dele crescer, o que que o vendas está fazendo? Então, aí sim, aí já é um papel muito mais estruturado. Ah, É gerenciar KPIs, é acompanhar KPI são os os indicadores, né? indicadores, isso. Então, no nosso caso, clientes atendidos, quantos representantes naquele território a gente tem. Então, por exemplo, você pode ter um gestor que deveria, naquele momento, estar com 20 representantes na sua estrutura ali, e Uhum. ele está só com 15. Não está Então, aproveitando não a está área. aproveitando a área. Então, tem territórios que a gente fala territórios vagos, que são clientes sem atendimento. Então, o papel do gerente de vendas é olhar para o seu gestor e Uhum. falar, pô, você está indo bem, o volume de vendas naquela região deveria ser X, ele Uhum. está X menos Y ou X mais Y. Tá. Então, ele faz um trabalho, sim, um trabalho de gerenciamento, de treinamento, capacitação, acompanhamento também de performance. Uhum. Então, aí sim, existe um nível hierárquico, uma forma de fazer uma gestão. Mas foi muito legal isso daí, porque então, na verdade, o cara que está lá no front junto com o representante, ele é um cara que ele não está tão preocupado com uma visão ampla como o gerente está, porque ele está ali no dia a dia. Eu imagino que ele visita cliente junto com o representante, Sim, acompanha, né? visita um cliente, ele oferece, Proposta de com certeza, de negócio. negócios. A gente tem um tribanco, então ele oferece uma proposta de financiamento para a loja, de transformação. A Uhum. gente tem a rede Smart, a gente tem a Universidade Martins do Varejo. Então, o gerente de território, ele é como se fosse para o nosso cliente, aí sim, um papel de gestor, um papel de consultor também, uma pessoa que está ali para ajudar no desenvolvimento daquele varejo. Legal. E o gerente de vendas é o cara que fica muito do seu tempo atrás do computador avaliando como é que o movimento desses caras está acontecendo. Nas estruturas dos nossos clientes, de muitos clientes da Joint Bee e outros colegas que estão assistindo aqui, essa estrutura para no GV, né? Porque você tem, sei lá, 200 representantes, eles têm geralmente os seus supervisores, e existe uma novidade muito grande do que você está falando que eu queria destacar para você também. Vocês percebem que o supervisor, ele é um cara eminentemente de campo. E eu vejo muitas empresas que a gente atende ou que a gente já se relacionou de alguma maneira, que o supervisor, eles colocam esse cara como um cara muito mais escritório. E aí as coisas não acontecem. O representante ele não faz aquilo que a gente espera que ele faça, ou ele não busca as oportunidades na proporção que a gente imagina que poderiam ser buscadas. E aí a gente vai descobrir, não tem ninguém do lado desse representante, ele está sozinho. Aí o cara tem uma, duas, três, quatro pastas, vende, não é representante, estou falando com você que vende aquilo que está mais fácil na sua mão, que é o que eu faria.
a gente brinca, né? A água do rio sempre vai desembocar no mar. Então, ele vai desviando das pedras e vai vivendo. Então, eu acho que essa é uma pérola que você tem que perceber. Esse MEI, esse representante comercial autônomo, ele precisa ter ao lado dele no campo, na batalha do dia a dia, alguém que o ajude, que não esteja envolvido emocionalmente com a questão da remuneração da comissão. Porque a gente, quando a gente ganha daquilo que a gente vende, a gente vai sempre tentar fazer aquilo que é matar o leão do dia, né, Marcão? Ah, eu não tenho dúvida, Fábio. Eu acho que é o que você falou. No lugar dele também, todo mundo faria isso. É. O que que ou é o mais fácil de vender, ou aquilo que está mais disponível naquele momento. E aí entra um papel, que aí você tem a figura do gerente de vendas, que é pegar as diretrizes da organização Uhum. e trabalhar. Qual que é aquela indústria que é mais parceira, qual que é o produto que a gente tem que oferecer. Então, imagina como fazer essa comunicação, Uhum. ela sair de uma comunicação da matriz ou da regional, que a gente tem regionais também no Brasil inteiro, Uhum. e chegar até na ponta. Vamos colocar que a ponta seja o cliente. Uhum. E o papel do representante é realmente fazer esse filtro, fazer chegar lá, porque ele é o nosso primeiro touch point com o cliente, é o primeiro ponto de contato. Uhum. A nossa operação começa com a venda, com o vendedor. Uhum. Então, ter vendedores, ter profissionais qualificados, bem treinados, imagina, a imagem da sua organização, ela é refletida pela forma como o representante ou o vendedor está atendendo o nosso cliente. Como ele se comporta ali, né? E aí você fala, a gente estava na Paraíba esse final de semana. O que que a gente estava fazendo? Um trabalho de capacitação. A gente convida os representantes, coloca os representantes na sala, os nossos gerentes, leva os parceiros, levamos as indústrias para que a gente possa explicar qual o melhor jeito de vender, o benefício de um produto. Então, o processo de capacitação e desenvolvimento é fundamental, seja nas ferramentas e técnicas da organização, como nas técnicas de produto. Como fazer com que esse celular, que tem as seguintes características, seja vendido para um cliente que às vezes não conhece nenhuma das funcionalidades desse produto. Então, se você falar assim, Marcão, mas como que é feito isso hoje? A gente ficaria aqui horas. Mas eu acho assim, hoje o suporte da tecnologia, como colocar isso na internet, ele pode fazer essa consulta sozinho na loja dele, o representante pode estudar isso de alguma forma, se ele tiver interesse, na casa dele, Uhum. e chegar para uma visita, para uma abordagem, muito mais preparado. Uhum. Eu acho que todo cliente espera ser atendido por um profissional preparado, Uhum. que vá tirar suas dúvidas, que vá explicar o benefício de um produto vis-à-vis o outro. Uhum. Então, assim, eu não tenho dúvida, independente da função, seja vendedor, seja um médico, seja a qualificação e a preparação, Fábio, é o que faz a diferença entre um bom profissional e um profissional não preparado. Então, se a gente pudesse dar uma dica para qualquer uma das funções, esteja sempre preparado. Hoje a gente tem ferramentas. É lógico que rodar o Brasil inteiro não é muito caro, é muito oneroso. Colocar 400 pessoas numa sala, você viajar, os custos de transporte hoje, os custos de hospedagem aumentaram muito. Então, o que a gente tem feito é o modelo híbrido. Uhum. A gente dá suporte via internet, via aplicativo, via ferramentas, plataformas, e tem alguns eventos que a gente fala que é resgatar o orgulho de pertencer, Uhum. que é você ter no mesmo ambiente profissionais que estão ali, que gostam daquela causa, que querem aprender, que querem fazer uma melhor abordagem ao seu cliente e que representam o Martins. Então, quando a gente fala de convenção de vendas, workshops de treinamento e desenvolvimento, é justamente para dar um pouco de tecnologia, mas, acima de tudo, é resgatar o orgulho de pertencer a uma organização, no caso, a nossa organização Martins, de 70 anos, uma empresa respeitada, uma empresa que tem valores e princípios muito corretos, muito sólidos. Então, o que a gente faz é mesclar como fazer com que esse profissional se qualifique, seja presencialmente ou usando tecnologia. Perfeito. E eu ia até te fazer uma pergunta, mas antes eu vou Faz fazer uma provocação anterior. Porque, assim, eu imagino que muitas pessoas que estão assistindo aí agora, eu imagino que você está pensando assim, né? Legal, faz muito sentido tudo isso, mas nem todos os representantes se engajam. E eu acho que esse é o grande desafio que todas as empresas que estão assistindo esse programa aqui têm.
Eu tenho representantes para os quais eu ofereço treinamento, etc., mas ele não se engaja, ele não consome aquele material que eu dei para ele pela internet ou o que quer que seja, né? Então, essa é uma coisa que eu queria destacar para juntar com a pergunta. Porque existem processos. Você está falando aqui muito sobre processos que muitas empresas que estão nos assistindo não têm isso claro na sua mente. Não dá para atropelar esses processos. Então, quando eu falo com alguns clientes meus, eles falam assim: eu preciso bater minha meta de 100 milhões de reais esse ano. E é o seguinte, vamos sair chutando canela, vamos dar um jeito de vender. Me fala um pouquinho sobre esse esforço de engajamento do representante pelo Martins. Como é que o Martins consegue manter? Não acho que todos os 4.300, mas a maioria desses 4.300 caras engajados com essa causa de fazer o pequeno varejo ser abastecido lá na ponta. Eu vou tranquilizar quem está assistindo. Hoje você está tranquilo. Hoje eu vou tranquilo. Não, porque assim, a gente tem, Fábio, um turnover desses profissionais, e é um número interno nosso, mas ele não é só do Martins, eu acho que de todos os atacados, em torno de 30% a 40% de turnover anual dos profissionais de vendas. Turnover é a troca do representante. A troca do representante. Ele pede para ir embora, coloca outro no lugar. Não, na verdade, não é pedir para ir embora porque ele não é funcionário. Ele só some. Não, a gente tem é como se fosse um acerto com ele. Ele deixa de ser um profissional que representa o Martins e vai seguir a vida dele. Então, a gente tem sim, e é natural que você tenha um profissional que entre na sua empresa, que ele não se adapta, e tem aqueles que realmente são a estrutura central. Então, a gente tem 50%, 60% dos nossos profissionais que têm mais de um ano de casa. E por que é esse número, um ano de casa? Porque é a curva de aprendizagem dele. Se ele passar de um ano, ele fica. Então, a gente costuma dizer que a nossa curva de saudabilidade, ela tem que levar do profissional que é saudável. O que é um profissional saudável? Que ele consegue vender o suficiente para ter um ganho que o sustente. Menos do que isso, ele vai ter 3, 4, 5 pastas. Tá certo? Menos do que isso, ele vai virar Uber, que é uma profissão e que a gente hoje tem essa competição com um modelo que antigamente não existia. Antigamente você era um vendedor, era um representante e não tinha uma outra atividade que concorresse. Tinha poucas alternativas, né? Hoje, como autônomo. Né? Hoje o profissional pode até usar o Uber como uma ferramenta de trabalho. Ele está indo para um cliente. Muitos fazem isso. Ele está no carro dele, ele faz o Uber do bairro X para o bairro Y, faz uma carona ali, ganha o dinheiro que paga o combustível e vai visitar um cliente. Agora deu dica, hein? Não, e é uma dica que ela é correta, Fábio. O profissional pode usar essa prerrogativa. Ele tem que ir até um cliente. Se ele está carregando ninguém, só ele tem esse custo. Então, ele arrumou uma forma. A questão nossa e de quem contrata esses profissionais é como reter. É assim, você atrai, desenvolve e o desafio é reter. Como fazer com que esse profissional vá ficar... E aí entra as ferramentas de treinamento, qualificação, incentivos, promoções, benefícios que ele pode, se ele cumprir determinados volumes ali, ele ganha uma comissão adicional, ele ganha... Então, é o seguinte, a indústria também estimula. Se você vender um produto mais um outro, você tem um incentivo adicional, você tem uma remuneração adicional. Então, isso é possível hoje nas ferramentas de atratividade e retenção. Mas ele é uma empresa pequena, ele não tem talvez a tecnologia que o Martins tem. Mas hoje a gente tem ferramentas, você é um exemplo. Você tem ferramentas que podem ajudar no desenvolvimento dessas empresas e de seus profissionais. Mas não tenha dúvida que é um desafio nosso, desafio do segmento, que é a retenção, é você atrair. Muitas vezes você tem um excelente profissional que ele é atraído para outra empresa, isso faz parte um processo de... Tem uma empresa que oferece uma proposta melhor, ele vai. Mas, assim, o grande desafio é como você ter uma base. E aí, Fábio, eu acho que é um outro ponto. A gente sabe que existe esse turnover. Então, você tem que sempre ter profissionais a mais do que a sua necessidade. Então, é assim, se para rodar a operação do Martins, por exemplo, eu preciso de 4.000 profissionais, representantes comerciais autônomos,
eu vou ter sempre 4.300, porque existe essa rotatividade natural. E tem que ter um cara que está preparado, senão você perde tempo, perde o cliente também, Então né? aí vem as ferramentas por exemplo, nós estamos agora num evento em Uberlândia fazendo o que a gente chama talentos de vendas. Ah. Eu estou pegando representantes que querem crescer na profissão, então eles vêm para cá, eles ficam em sala de aula, eles estão aprendendo e vão amanhã se qualificar para serem novos gerentes de território. Então há também, eu acho que isso é importante, o representante ou profissional de vendas, ele tem que ver que é possível ascender na carreira. Sim. Tem vários deles que querem. Você tem aquele que quer ser vendedor e vai ser vendedor a vida inteira e está tudo certo. Ele gosta disso. Vender é uma arte. Ganha dinheiro com Ganha isso. dinheiro com isso. Vender é uma arte. Então, assim, é uma profissão extremamente reconhecida, importante. Como eu estava dizendo antes, o primeiro contato com o meu cliente passa pelo vendedor. Então, assim, é uma profissão extremamente importante, relevante, mas tem vários que tem essa pretensão. Eu queria ser um gerente, eu queria ter um trabalho fixo, eu queria ter uma carteira assinada. Então, ele vai migrar numa jornada para ser um gerente de território, futuramente um gerente de vendas, futuramente um diretor de vendas, ou até, como ele vende, ele compra. Então, um bom vendedor é um bom comprador. Então, assim, existem dentro do Martins, de qualquer empresa, uma carreira que pode ser desenvolvida para vendas. O cara ele pode comprar, como ele conhece cliente, ele pode ser um cara que treina, ele pode ser um instrutor de treinamento amanhã, e ele pode até ser um comprador, por que não? Muito legal. E é interessante que eu queria chamar a atenção do pessoal aqui porque você está falando, porque assim, a sensação que nos dá é que o Martins é um grande celeiro de formação de profissional. Então você falou que, puxa, eu tenho que ter uma equipe adicional e que esteja já preparada, por exemplo, aqueles 300, metaforicamente falando, dos 4.000, eu tenho 300 que estão prontos para atuar numa região que fique desguarnecida a qualquer momento. Então, eu imagino que o Martins está o tempo inteiro preparando gente, preparando gente. Aí depois você falou que o Martins também está preparando para ascensão na carreira. Então, o tempo inteiro está preparando gerentes de território. Eu imagino que o tempo inteiro está preparando gerente de venda. Então, na verdade, pessoal, vocês percebem aí que coisa interessante, que pérola que o Marcão está dando para a gente aqui. A sua empresa, ela precisa entender que uma das grandes forças propulsoras que ela tem é a equipe comercial. E eu vejo muitas empresas por aí que elas dão muito pouca atenção para a equipe comercial, dá muita importância para o produto. Por exemplo, donos de indústria que estão assistindo a gente aqui, que eu sei que vocês sempre seguem a gente. Você dá muita atenção para o seu produto e eu não acho que você deva parar de dar atenção. Mas presta atenção nas dicas que o Martins está dando, um senhor de 70 anos de sucesso, mostrando o quanto foi fundamental para ele ao longo dessas 7 décadas a formação de equipe comercial. E hoje é uma potência comercial na América Latina, né? E você falou aí de umas coisas que são importantes também. Quero só mudar de capítulo. Você falou assim, você que estava falando da Paraíba, a indústria mais parceira. E aí, na minha cabeça, puf, acendeu. A indústria mais parceira. O que é uma indústria mais parceira do que outra para o Martins hoje em dia? Fábio, é aquela que reconhece a proposta de valor do Martins. A gente tem hoje, dentro da minha diretoria, nós temos hoje em torno de 150 indústrias que oferecem esses 15.000 itens. Então, na média, é o que eu tenho lá dentro. É lógico que tem aquelas que você tem uma escala de aquelas que priorizam o Martins, aquelas que priorizam mais ou menos, e aquelas que estão lá dentro porque, como eu visito uma loja, é necessário ter aquele produto. Ah, eu vou ter um celular, eu vou ter uma caneca. Então, a indústria que a gente fala que é um parceiro estratégico é aquele que reconhece a nossa proposta de valor, que reconhece no Martins uma empresa que é capaz de levar o produto dela ao maior número de clientes possível, o melhor sortimento possível, aquela que achou dentro da sua estratégia um espaço para o Martins. Porque o que acontece, Fábio? O mercado brasileiro vem passando por uma transformação muito grande. Modelos que antes inexistiam, como exemplo um cash care, cash, que é uma loja de abastecimento que era para clientes, passou a ser, consumidor, virou uma loja que o varejista pequeno, um dogueiro, um transformador, vai lá, compra e abastece e faz o produto dele. Isso, querendo ou não, passou a ser um player que concorre com o meu cliente diretamente
ou concorre comigo. Por Uhum. que concorre com o meu cliente? A partir do momento que você vai nessa loja e faz a sua compra de abastecimento, você deixou de comprar no supermercado de vizinhança. Uhum. Então, para nós é assim, fundamental que a indústria entenda que cada player tem cada parceiro tem um papel nessa cadeia. Uhum. Então, o cash tem um papel, o distribuidor direto da indústria tem um papel, e nosso papel, que é o atacado, o generalista, que está presente em 99,9% dos territórios, que tem uma equipe que está presente, que eu tenho um banco, que eu tenho uma universidade, que eu tenho um papel nessa cadeia de distribuição, que ela reconheça. Então, quanto mais a indústria reconhece o nosso papel, e aí a dica é para você também, quanto mais você tem que buscar parceiros que reconheçam o valor da sua estratégia dentro da estratégia dele. Uhum. Então, é como o Martins é reconhecido lá dentro. Então, é nesse formato que a É. gente. E é interessante, Marcão, porque muitas vezes nós não temos a estratégia. Então, eu vou falar como se eu fosse uma indústria ou como se eu fosse um atacadista, né? Então, eu estou aqui tentando encontrar o meu quinhão nesse universo de clientes que estão comprando e eu não deixo claro nem para os meus representantes e nem para a indústria de quem eu compro qual é o papel que eu quero desempenhar. Isso transmite uma sensação de que eu sou um cara que estou me aproveitando do momento. Então, você tem um produto para vender para mim, indústria tal? Tenho sim. Então, eu quero pagar barato, compro aquele produto e aí dou na mão do meu representante e falo, ó, você acha quem vai comprar porque o nosso preço está matador? Quer dizer, não tem um valor nessa história, né? É. E essa é uma dica que eu dou para você. É importante ter essa vocação. É importante estabelecer claramente no mercado qual é o papel que você quer cumprir. Isso vai ser valorizado por indústrias que vão te ajudar a fazer isso acontecer, né? Fábio, esse ponto é muito importante. Eu acho assim, pare um tempo para definir qual que é o seu papel na cadeia de distribuição, qual que é o seu papel no varejo que você está inserido, qual que é o seu papel como empreendedor autônomo. Ah, eu sou um representante de qual segmento? Porque às vezes também o cara faz de tudo e não faz nada. Então, assim, Exato. às vezes ele vende telha de amianto, vende massa para pão, ele vende carrinho de supermercado. Então, tente trazer um pouco mais de convergência para a sua estratégia. No Uhum. caso do Martins, a gente demorou um pouco a achar no mercado em transformação qual o nosso papel nessa cadeia de distribuição. Imagina o Martins, uma empresa de 70 anos, uma potência, uma empresa de mais de 8 bilhões de faturamento, achando um papel para oferecer para a indústria. Qual que é o papel, então, que nós temos nessa cadeia de distribuição? E definido isso, a gente não muda isso por nada. Porque Uhum. é tentador você, mas espera aí, apareceu isso aqui, eu quero fazer. Não, a gente tem muito claro. Eu acho que é importante também essa clareza para quem está nos escutando. Uhum. O que você é, não tem problema. O problema é não ter o papel claro, e você falou. E assim, não ceder, às vezes, ao instinto de, o mais fácil, não, apareceu isso aqui, eu quero fazer, porque às vezes isso está te tirando do foco, tira seu profissional do foco, e aí, quem não tem foco, não tem resultado, Fábio. Ser alguma coisa é não ser alguma coisa, né? É, Quer dizer, se eu quero ser alguma coisa ou parecer ser alguma coisa, eu preciso ter claro na minha mente quais são as coisas que eu vou abrir mão, né? E quantas empresas que eu lido no meu dia a dia, nesses últimos 9 anos de história da Joint Venture, que eu vejo essa falta de clareza. E parece uma esperteza. É isso que é incrível. Parece que não ter a clareza de qual é o nicho ou qual é o segmento que eu quero atuar é uma esperteza da pessoa. Então, eu falo assim: não, eu estou sempre pronto para as oportunidades que aparecem, mas talvez isso vai tornar a sua proposta de valor fraca e um dia a conta vai chegar. E aí, então, volta naquela história lá, né? Não dá para a gente atropelar processo. Então, isso eu queria deixar bem claro para as pessoas que estão ouvindo a gente, porque eu vejo muitos empresários e muitos gerentes de vendas, muitos supervisores, querendo, na ânsia de alcançar as metas estabelecidas para eles, atropelando as coisas para ver se consegue, de alguma maneira, gerar resultado. Então, eu vou fazer um pequeno resumo aqui, se você me permite. Você falou muito sobre capacitação de equipe, você falou muito sobre proposta de valor, você falou sobre uma estrutura organizacional que tem papéis muito claros, então um cara não faz o papel do outro, né? Você falou sobre a presença no campo junto com esse representante para que ele tenha o apoio
tanto emocional quanto técnico, de fazer esse cara ganhar dinheiro, né? E essas 4 coisas têm um tempo de maturação, né? Acho que falar isso para uma empresa de 70 anos é até redundância, né? Mas não dá para eu construir isso em 6 meses, né, Marcão? Não, eu acho que é por isso que eu falei, assim, o cuidado é não pular processo. Eu acho que é importante ter clareza de papel, é importante saber que você tem um começo, um meio e um fim, e a gente estruturar isso. Então, às vezes, por isso que eu falo, o cuidado é, mas o Martins. Não, o Martins tem sim o benefício do tempo, uma empresa estruturada, uma empresa que se formou ao longo desses 70 anos. Mas para você que está começando agora, ou para você que está no meio dessa jornada, sempre é tempo de ajustar. Uhum. A gente já fez vários planejamentos estratégicos, a gente já mudou de rota algumas vezes até achar um caminho. E não vou dizer que o caminho que a gente está agora é o último caminho. Sabe por quê? A gente está vivendo uma sociedade em transformação, Fábio. Cada dia agora está vindo inteligência artificial, veio a internet. Como a gente vai se comportar daqui para frente? Então, assim, o mais importante para mim é você estar aberto a entender, a estudar, a pesquisar, usar aquilo que está à sua disposição como ferramenta e estar sempre alerta. Não vou dizer que a gente, para você, não vou dizer que a gente está no fim da jornada, mas a gente está longe desse começo de uma jornada e vamos passar por muita transformação. Eu tenho acompanhado alguns eventos, eu tenho o privilégio de poder acompanhar as indústrias no Brasil inteiro e ver o quanto de coisa está vindo ainda para os profissionais, para as empresas, para o consumidor final. Então, assim, é inimaginável a quantidade de transformações com inteligência artificial que virão daqui para frente, seja na venda, seja na compra, seja no atendimento, seja na formação, na capacitação. Então, é um mundo em transformação, mas o mais importante para esse momento, você tem que estar preparado. Para o próximo, você vai se preparar, mas para isso, você tem que estar aberto, tem que estar atento, tem que estar alerta para os desafios que estão por vir. E qual que você acha que é o maior obstáculo hoje? Pensa nesse pessoal que está assistindo a gente. Estamos todos juntos aqui nesta grande sala virtual. Qual que é o grande obstáculo que essa equipe comercial deve enfrentar no curto prazo? Você falou de inteligência artificial, você falou... Nossa, e quando fala de inteligência artificial, eu fico pensando, né? Será que um dia a tecnologia vai suplantar o meu representante comercial que está lá visitando o meu cliente? Então eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sei que você teve... nossa, nos últimos 20 dias você viajou para fora do Brasil umas 2 ou 3 vezes. Então, assim, o que você está vendo como grande obstáculo que os vendedores vão enfrentar nos próximos anos? Esse assim, vou falar a terceira vez tranquilizar, né? Mas, assim, é uma verdade. Eu Esse acho, vai ser o título do nosso episódio, tá? não, mas é Tranquilize-se. porque eu acho que eu sou um telespectador privilegiado. Uhum. Por estar numa grande empresa, por ter acesso, eu acho que eu tenho acesso ao que tem de melhor em termos de tecnologia, indústrias. Então, assim, eu acho que o meu papel, a minha responsabilidade, já que você me convidou, é poder deixar o que eu acho que é o de mais importante, e eu seria omisso se não fizesse isso. Já que eu estou aqui, então acho que o meu papel é poder, de alguma forma, contribuir com vocês. Eu não tenho dúvida que a gente vai viver uma transformação, mas o papel do relacionamento, o papel humano, esse aí, Fábio, ninguém tira. Então, eu acho assim, pode haver uma transformação. A venda, vamos pensar num profissional de vendas. Ela pode ser mais simples, ela pode ser menos fricção, a partir do momento que o cliente possa comprar alguma coisa pela internet, ou a inteligência artificial já sugere, ele concorda, sim, concordo, já vem, já repõe, mas nada vai substituir o papel do relacionamento, da presença na loja, do oferecer um produto, de falar de uma nova tecnologia. Então, eu acho que vão sucumbir os profissionais ou as empresas que não estiverem preparadas, Fábio, preparadas para a tecnologia, preparadas para o novo, para uma ferramenta nova de vendas que está aparecendo. Mas a internet não vai funcionar. Já é uma realidade, não tem como não funcionar. Uma venda pelo WhatsApp é uma ferramenta importante que reduz tempo de abordagem, o cliente já pode ver. Então, não negar a tecnologia e assumir um papel de protagonismo, de como fazer essa abordagem, como fazer essa transformação e ser o agente. O cara que usa a tecnologia, né? Usa a seu favor, porque se você negar, você está ficando excluído do processo. A tecnologia vai te substituir. Vai, não tenha dúvida. Agora é como usar a tecnologia a seu favor. Eu estava numa palestra, Fábio, vou sair só um minutinho do tema,
mas é assim, sobre inteligência artificial. Ah, Você sabe que os profissionais de maior valor serão os profissionais da inteligência artificial que têm conteúdo. Olha que loucura. O que é ter conteúdo? É você saber fazer a pergunta certa. o prompt, né? Porque se hoje você é uma pessoa vazia, e infelizmente a gente tem uma adolescência que não está se preparando para o futuro. E, Genial. e quem tem conteúdo, que tem leitura, que sabe fazer a pergunta certa, Aham. é o cara que vai ter valor na inteligência O artificial. que pergunta melhor tem a resposta melhor, né? Lógico, eu tenho exemplo, depois eu posso até te passar para um outro Legal. momento, Ah, mas assim, dependendo da pergunta que você faz, o cara, eu vou só dar um exemplo assim para as pessoas imaginarem aqui. ah. O cara faz uma pergunta, eu queria uma gôndola com refrigerante. Ah. Sabe o que é inteligente? Dependendo como você faz. O cara coloca uma gôndola em Veneza cheia de refrigerante em cima. Quer dizer, um absurdo, né? Mas é uma gôndola, Aham. você concorda? Uma Com gôndola com refrigerante. refrigerante. E, na verdade, seria uma prateleira com refrigerante dentro de um varejo. Aham, Mas se a pessoa faz essa pergunta de uma forma simples, é a resposta que ele vai ter. aham. Então, cada vez mais, ter conteúdo, se informar, estar preparado, é o que vai fazer a diferença. Então, assim, eu não vejo a tecnologia. É lógico que onde ela tem em processos simples, burocráticos, a tecnologia vem para qualificar mais o seu trabalho, o meu trabalho. A Uhum, tecnologia vem para nos ajudar, não é para nos substituir. Então, uhum, é como extrair mais valor daquilo que você tem de mais importante, que é a sua inteligência, uhum, que é aquilo que você carrega com você. Então, eu não acho sim que teremos mudanças. Isso uhum, faz parte. uhum. Né? Eu olho para a geração do meu pai, eu olho para o Martins do começo, eu olho para o Martins de hoje e não consigo enxergar o Martins de amanhã, tanta transformação que virá. Mas o mais importante é esteja preparado. Uhum. Se você estiver preparado, você vai sempre achar o seu caminho, achar o seu posicionamento. E fica essa dica maravilhosa que você deu através de muitos exemplos, né? O relacionamento de alguém com alguém é a base da história. Então, voltando para a estrutura organizacional de vendas do Martins, eu tenho um gerente de vendas, estou reforçando isso porque isso é um exemplo bom para vocês seguirem aí. Eu tenho um gerente de vendas que ele é um cara que ele tem uma visão mais estratégica, mais ampla, que garante com que um gerente territorial tenha uma presença muito mais relacional com o cliente e com o representante, e tem o representante que é o principal cara do relacionamento. Quer dizer, o Martins, embora ele tenha uma estrutura organizacional bastante verticalizada e comprida, essa estrutura garante que alguém está se relacionando. Eu vejo muitos exemplos, Marcão, de empresas que têm estruturas organizacionais muito mais achatadas, quer dizer, é muito menos gente nas hierarquias. Essas empresas acreditam que isso é uma vantagem e se gabam disso, e que têm um nível de relacionamento com o mercado muito superficial. Exatamente porque tem gente no campo que tem excesso de trabalho para fazer. E você fez o oposto. Você está liberando quem está no campo para fazer uma coisa. Qual que é a única coisa que você tem que fazer? Gerente territorial, representante comercial autônomo. Garantir que a nossa proposta de valor seja percebida por aquele cara que é o dono da loja de supermercado. Cara, quanto menos tarefa eu tenho, mais preciso eu sou no cumprimento dela, né? Né? Não tenho dúvida. Agora, como eu disse, tem que ser uma conta que fecha. Tem o custo Tem o disso. custo disso. Então, você tem que fazer a conta para que a sua estrutura seja adequada à sua proposta de valor. A Uhum. gente está sempre buscando o ponto ideal, tá certo? Para aquela região. Nem sempre, outra coisa, Fábio, para uma empresa que atua em duas, três, quatro regiões diferentes, os custos são diferentes, Uhum. a produtividade, ou o nível de consumo, ou o mix consumido é diferente. Então, você tem que fazer adequação ao a região que você atua. O Martins, como atua no Brasil inteiro, é nítido. Nós temos dentro de um país diversos países. Uhum. A região Nordeste é uma realidade, o Norte é outra, o Sul é outra, o Sudeste é outra, a região Centro-Oeste é outra. Então, assim, tem muita atenção para essas particularidades do Brasil. Isso não Uhum. tenho dúvida. Marcão, eu tenho uma lista de coisas aqui que eu queria te fazer de pergunta, mas eu estou vendo aqui pelo horário que a gente não pode fazer. Inclusive, a Ana Luísa já levantou ali a plaquinha 40. Muito bem. Marcão, o que que é o grande e próximo obstáculo do Martins que você acredita que vai tomar grande parte da sua agenda, da sua capacidade intelectual e dos seus colegas dentro do Martins
nos próximos anos? O que você acha que é o desafio do Martins? Eu acho que não é um, mas eu vou falar um deles, tá certo? Eu acho que a gente tem vários desafios, é uma empresa com N complexidades, com negócios distintos. A gente trabalha com farmácia, supermercados, eletrônicos, material de construção, veterinário. Então, a gente poderia falar o seguinte: eu tenho um desafio, no mínimo um desafio para cada uma dessas áreas. Mas eu acho que o grande desafio é a nossa transformação digital, que é, quando eu te falo que a gente tem 15 mil itens para um vendedor vender, hoje eu tenho 15 mil mais 150 mil. Hoje a gente é uma grande plataforma de vendas. Hoje eu coloco a serviço do meu cliente 170, 180, 200 mil itens para ele comprar e para o meu representante oferecer. Que é aquela plataforma Seller? O nosso marketplace, é o nosso marketplace, martins.com.br, que hoje eu não preciso mais ter o caneco dentro do meu mix. Eu posso colocar você, que é uma indústria que produz canecos, plugada, o meu profissional, o representante que nos atende, vai oferecer isso para um cliente, o Martins vai vender, você entrega ou eu vou entregar, e a gente vai colocar a serviço do nosso cliente muito mais itens. É o que a gente diz lá, como aumentar vou falar uma expressão em inglês, que é o share of wallet, como eu aumento a minha participação na compra daquele cliente. Como vender mais? Então, o nosso desafio é tentar absorver cada vez mais uma fatia dessa compra dele. Porque hoje, por exemplo, eu vendo arroz, hoje eu vendo carne, hoje eu vendo uma banheira de hidromassagem, coisas que eu não tenho no meu mix. Mas a internet me permitiu colocar isso à disposição do nosso cliente. Então, eu acho que o grande desafio, talvez um deles, é essa jornada da digitalização, do cliente comprar sozinho na loja, do cliente receber a visita de um representante que vai oferecer um outro mix, de dar um suporte financeiro através do banco, de oferecer uma tecnologia de varejo, de oferecer um treinamento. É como a gente combinar o que a gente chama do ecossistema Martins a serviço dos nossos clientes. Então, é um pouco disso, uma jornada digital que vai fazer com que a gente combine o presencial, o online, o televendas, é o que a gente chama do omnichannel. O importante é o cliente comprar do Martins. Não interessa se ele comprou sozinho, assistido por um representante, pelo televendas. O que importa nessa jornada é o cliente ter acesso ao Martins e comprar da gente. É a presença do Martins no cliente. Do cliente. Digital, virtual, presencial, física, não importa, a gente está lá. O que mostra que o Martins é uma empresa que realmente tem uma vocação. E essa vocação, eu poderia arriscar dizer, por tudo que você falou, é ser o acesso. Eu sou o acesso. Eu dou o acesso para qualquer varejista que esteja precisando de qualquer produto à indústria que está hoje desenvolvendo seus produtos e precisa ter acesso a esse varejista. Marcão, incrível. Muito bom esse papo. Muito bom. Na verdade, não foi nenhuma entrevista, foi um bate-papo, né? É isso aí, Porque a gente tem as histórias para contar também. Poderíamos gravar um programa só de histórias gozadas que a gente viveu no passado, nessa trajetória incrível que você tem aí de 28 anos construindo uma carreira diversa, mas sempre olhando para essa história de como é que eu posso dar acesso para os meus clientes. Parabéns, Marcão. Obrigado. Um orgulho de Uberlândia. Ah, nada disso. Estamos construindo a jornada. Assim como o Martins. É isso aí. Marcão, muito obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Sim, estou sendo lembrado aqui que o episódio 3, né, Nalu? O episódio 5 está indo para o ar aí. E eu quero deixar para vocês aí o recado de que fique esperto, porque nós falamos um pouquinho aqui sobre tecnologia. Amanhã a gente está preparando um programa com um especialista em inovação e ele vai aprofundar muito essas coisas que a gente conseguiu hoje, dar uma visão mais conceitual. Amanhã vai ser um dia de preparar um material muito técnico para você que se interessa em saber como é que você pode fazer a tecnologia ajudar os seus vendedores a performarem melhor. Marcão, obrigado mais uma vez. Se quiser falar tchau para a galera, pode falar nessa câmera. Não, agradeço, espero ter contribuído. Estou sempre à disposição. Se tiver um segundo capítulo, fique à vontade. Teria o maior prazer de estar aqui com vocês. Obrigado. Teremos um segundo capítulo. E para você, obrigado. Não se esqueça que você também pode ouvir agora na plataforma Spotify. Um abraço e até a próxima.